complicado. A convidada está aqui, a gente atravessou tudo aqui, a gente está desabafando, aqui a gente fica indignado, rapaz. Como é que o ser humano é ruim mesmo. O ser humano é ruim mesmo. E de 18 para cá que a gente viu que esse povo saiu, como bem colocou Gilmar Mendes. Esse povo estava nos porões aí, meu irmão. Esse pessoal estava nos porões. Esse pessoal estava nos porões, aí subiram aí para... É mentira em cima de mentira e tragédia, e eles ficam inventando as coisas para destruir o outro. Queria saber quando é que vai lá para a tribuna para falar sobre isso aqui, os pastores aí, os pseudos pastores que acompanham Deus, né? Um indivíduo desse aí. O que é que merece um indivíduo desse? Beleza. Boa tarde, Dayana Alcântara, diretora do Sinteste Bahia, Dayana Alcântara. Boa tarde, Antonius. Boa tarde, ouvintes da rádio geral. Papai. Beleza. Nessa tarde bombando. Eu vi que você trouxe um livro aqui, eu vi você nas redes sociais, você lá em Cuba. Cadê meu charuto? Tá aqui, ó. Tá aqui? Cadê? Eu não sou mulher Tá de aí? ficar devendo nem ser cobrada. Pronto, eu vou mostrar aqui, Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pois é, o Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, aqui, ó, charuto. Eu- Será que vão dizer que a gente é comunista aqui? Tá na zorra aqui, viu? Não é? Fica na tua aí. Vamos se preocupar aqui, ó, com o pastor Lucinho Barreto e a gangue dele aí. Pois Esses é. pseudos cristãos. Vamos continuando de olho nesse povo. Vou abrir um pensamento para a senhora aqui, Dayana Alcântara. Como é que eu fico aqui sem entender da semana passada, mas eu não pude fazer o programa. Eu tive uma perda semana passada. E eu trouxe eu comentar na quinta-feira passada. Aí, o interessante é que ele falou esses absurdos e o pessoal que estava lá aplaudiu. Esse pessoal não tem filha? Não tem um filho de menor? Ou ele estava falando para quem? Para pedófilos também? Ou se torna Ou isso ficou alguma cinismo, dúvida? né? Eu estou exagerando dizer que posso chamar ele de pedófilo aqui. Isso é o quê? Quer dizer, o pai que tem que acolher, a mãe que tem que acolher, o pai que tem que acolher disse que beijou a filha e agora tem vezes que beijou o filho. E está com medo para que o capeta lá não pegue a criança. Foi levado como graça, né? Como se fosse um grande stand-up, né? Religioso. Não é? Quer dizer, eles ficam brincando com isso mesmo. A senhora colocou bem isso mesmo. Isso mesmo que eles acham. Né? Não, vai ter bastante gente para defender dizendo que era um momento de descontração, Com certeza, né? Não foi nada daquilo, é a distorção. Vai ter muita gente para defender, infelizmente ainda. O fanatismo faz isso, infelizmente, né? O fanatismo, você perde a razão, aí já foi, né? Aí é só emoção. Vamos falar sobre essa viagem aí. Me pegou de surpresa. Fiquei com o ciúme, não, que você não me avisou. Né? Tem que falar aqui que você estava viajando, mas eu vi redes sociais. Como é que foi esse encontro? Foi um encontro? Foi. Nós temos aqui 20 minutos, não vou nem deixar. Não vou fazer nem pergunta nem nada. Pode discorrer sobre, tanto lá, como a gente vai falar sobre o 1º de maio, né? Isso. 1º de maio, História das Celebrações em Salvador e em Cuba. Pronto. Veja bem, eu sou integrante, né, do Sinteste, mas também nosso sindicato é CTB, CTBista. A nossa central, todos os anos, participa CTB, Central dos Trabalhadores dos Trabalhadoras do Brasil. E aqui em Feira de Santana eu coordeno a regional dos sindicatos aqui. Nós temos grandes parceiros, Sindiborracha, Sindicato dos Bancários, APLB, Sindicarne. Então, tem uma galera boa aí da construção civil, que é CTBista. E nossa central tem esse compromisso da solidariedade internacional. E os sindicatos são convidados a participar desses momentos, fortalecendo os trabalhadores no mundo inteiro, né? Aquele chamado Trabalhadores do Mundo Univos. Então, a CTC, que é a Central dos Trabalhadores em Cuba, convidou a CTB para enviar uma delegação, assim como 58 países também participaram. E a CTB enviou essa delegação para participar desse momento. Isso, com o Brasil 58. Foram 57 países nessa atividade de solidariedade internacional.
Então, nós fomos, Sindisaúde, teve representação, Simpoljude também, que faz parte da CTB, e eu aqui, de Feira, fui representando essa delegação da CTB, né, do Brasil, lá em Cuba. Para mim, esse momento de curso, que foi um curso, e também o movimento de celebração do 1º de maio lá. E o curso foi promovido pela CTC, né, que é a Central dos Trabalhadores, como eu falei, para compartilhamento de experiências sindicais na América Latina. Então, não só tínhamos nós lá, mas também sindicatos do Equador, do Peru, Bolívia. Então, tinha vários sindicatos, representações lá participando desse curso. Então, a gente foi conhecer um pouco da estrutura sindical de Cuba, que é bem diferente da estrutura sindical brasileira e de outros países. A questão partidária também é um partido único, né, no país, que é o Partido Comunista. Então, é uma experiência diferente que, para nós, lideranças sindicais, é muito importante estar nesse processo de formação sindical, né? Porque a maioria de nós entra no sindicato pela vontade da luta. Ali a gente vem no aguerrido do dia a dia enquanto trabalhadores e entramos para o sindicato sem uma formação de fato. Não tem uma escola, não tem um método, não tem um modelo de como ser sindicalista. A gente entra no gosto ali da luta, no afã da luta. Mas a formação sindical ela é muito importante para a gente entender que a gente também não pode fazer uma luta em separado do nosso umbigo, daquilo que é do dia a dia do trabalhador, daquele espaço, daquela categoria. A gente precisa ampliar esse olhar. E é por isso que, em 2019, eu comecei a fazer o meu mestrado nessa linha de sindicalismo, foi pela UNEB. Em 2021, eu publiquei esse livro que eu trouxe aqui, que é As Comemorações do 1º de Maio em Salvador, na Primeira República, onde eu fiz esse estudo de 1891 a 1930 sobre essa formação dos sindicatos na Bahia, em Salvador, especificamente na capital, das associações e das comemorações no nosso estado. Então, eu, com base nessa dissertação, nesse estudo, que foi bem complicado, mas por causa das fontes, né, as minhas fontes foram em cima de jornais do período. E aí a gente vê o quanto as bibliotecas, enquanto os arquivos precisam de mais investimento. A Biblioteca Pública da Bahia foi assim, o meu grande espaço, né, do arquivo público da Bahia, mas a gente vê o quanto a gente precisa de investimento na conservação, né? Quando eu achei um jornal de 1891, Antônio, eu fiquei louca. Mas tinha outros jornais que eu poderia ter usado na minha dissertação e que já estavam lá catalogados como sem condições de uso. Então, a gente precisa investir em equipamentos para digitalizar esses jornais. Eu peguei alguns jornais à tarde, que estava no comecinho da tarde, ainda entrou. Então, tem alguns jornais que o à tarde, principalmente, já está todo digitalizado, mas tinha outros jornais que eu poderia ter utilizado no estudo e que não foram possíveis. Então, foi um estudo difícil, mas que, com o empenho, eu consegui mapear esses anos todos e trazer essa contribuição para o movimento sindical, que foi publicado em livro pela Saga. A capa está aqui, na câmera. mas que é a CTB, inclusive, a nossa central, o presidente Adilson, se comprometeu no ano que vem a gente fazer um relançamento. Então, a CTB vai... baixei? A CTB vai fazer o relançamento desse livro. E também foi justamente para amadurecer ainda mais esse processo de estudo e contribuição para o movimento sindical que eu fui representando a delegação da CTB lá para Cuba. Porque eu vivenciei o 1º de Maio socialista, que nas minhas experiências de estudo ficou lá muito em 1930, porque depois a gente tem a tomada do Estado para a nossa celebração. E aí vira esse conflito, que ainda tem gente hoje que diz que o 1º de maio não é dia do trabalhador, é dia do trabalho. E a gente precisa combater isso. Então, foi nessa linha de mostrar essa experiência que tem se continuado em Cuba. O 1º de maio em Cuba, ele segue o rito tradicional
dos trabalhadores da rua ao preste do que a passeata. Eu acordei 3 horas da manhã para participar da passeata, é tudo muito organizado. A gente foi para um espaço, fez o préstito na rua, fez a passeata, depois foi para um espaço onde teve a apresentação, um pouco de apresentação cultural e o discurso da CTC. Diferente da gente, muita gente ficou de cara lá pela organização, porque aqui, como nós temos vários partidos, várias personalidades, todo mundo quer falar. Lá em Cuba só falou a Central dos Trabalhadores mesmo, o secretário-geral. O presidente ficou embaixo, o ministro Raul Castro ficou embaixo. E tivemos uma delegação à frente parlamentar lá também. Alice Portugal, Lídice da Mata estavam lá e ficou todo mundo em pé, no sol quente, não tinha ninguém sentado. Todo mundo aguardando mesmo a celebração e a fala do representante dos trabalhadores, né? A Central dos Trabalhadores. Mais ninguém, nem o presidente falou. Então, a gente vê a característica de ser um momento, de fato, do 1º de maio, o Dia Internacional de Luta do Movimento dos Trabalhadores. Então, não teve fala de governo. A fala do governo foi no outro dia, num momento de solidariedade, mas naquele momento do Dia do Trabalhador, não. E a gente não tem mais essa característica que fala todo mundo. E, às vezes, a gente tem essa perda de espaço enquanto movimento sindical, que é ser engolido pelos representantes do governo, que, por mais que a gente eleja deputados, vereadores, enfim, que são ali, muitas vezes, os representantes do povo, das classes, que a gente tenta colocar naqueles espaços, não em Cuba, não tem espaço para outra fala que não seja do representante mesmo dos trabalhadores. Então, aqui a gente acaba perdendo isso e perde a característica, né? Porque não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. Essa fala de dia do trabalho é do patrão, que quis dizer que o trabalho dignifica, enobrece, que é um dia de lazer, que é um dia de descanso. E o 1º de maio não nasceu assim, nasceu de luta, de reivindicação, de sangue, de ir às ruas por 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Então, nas redes sociais você viu também o lazer, porque tem que mostrar varadeiro, tem que mostrar as belezas de Cuba e também mostrar o lado sério, que é do bloqueio econômico que tem feito com que aquele povo sofra muito. E os trabalhadores de Cuba, como é que estão em geral? Em geral, para a nossa realidade, é um choque, porque diante desse bloqueio econômico, muitos insumos, muitas coisas não chegam a Cuba. E quando chegam, chegam de forma muito encarecida. Então, o trabalhador, em geral, ele tem baixos salários. Se comparar com o nosso dinheiro, o dinheiro deles está muito desvalorizado. O dinheiro deles é o peso cubano. Então, hoje, $1 equivale a 350 pesos. Então, a gente, R$5 e pouco é 350 pesos. E a média salarial dos trabalhadores é 2.500 pesos a 9.000. Então, são baixos salários. E esse bloqueio econômico faz com que as dificuldades deles sejam muito de matéria-prima. Hoje eu até coloquei nas redes sociais uma visita que eu fui a uma fábrica de laticínios que tinha uma capacidade de produção de 1 milhão de litros de leite. Hoje eles só estão produzindo 120 mil litros. E aí tem que racionar mesmo, tem que dividir. 40 mil litros eles mandam para creches, para merenda escolar, leite líquido, e o resto faz um modificado em pó para que a população tenha pelo menos acesso. E aí tem que racionar, tem que ver, você tem criança em casa, então você vai ter acesso ao leite. Se você não tem, você não vai ter acesso ao leite. Então tem todas essas lutas mesmo para a manutenção básica, que está sendo prejudicada por conta mesmo desses embargos que já duram muitos anos e que justamente o momento era para isso, para os países do entorno fizesse esse apoio a Cuba no sentido de entender que precisa ter esse movimento de solidariedade e dizer não ao bloqueio mesmo. É importante, porque o bloqueio está sendo uma forma de inanição à população que os Estados Unidos têm feito ao longo dos anos. Pode dizer que Cuba hoje está um país miserável? Olha,
pela forma de divisão de políticas públicas que ele tem, né, que Cuba se estrutura, porque tem a questão das moradias, eles investem em todos ter casa, em distribuir de um fato, por mais pouco, de distribuir de uma forma que chegue para todos, eu não considero miserabilidade, mas é muito sacrifício. Agora, miséria, quando a gente vê as imagens de Cuba antes da Revolução, a gente não pode considerar miséria, porque o que a gente tinha antes era muito pior. São quadros de desnutrição. Cuba tem escola integral, então, por mais que seja difícil, as crianças, eu visitei uma escola, chegam às 7h30, saem às 17 horas, com todas as refeições. Então, a forma deles se organizarem permite que o quadro não vá para a miséria. Não é um quadro fácil, né? Para nós que temos acesso a chegar no supermercado, comprar vários litros de leite, não se importar se outro tem, se não tem, se quem tem filho tem acesso ou não, isso é difícil de entender, você não ter acesso. Mas quando você vivencia, como eu passei lá 15 dias, quase 15 dias, vivenciando, entendendo o ponto de vista do outro, porque não adianta a gente chegar em Cuba com o nosso ponto de vista, com a nossa realidade capitalista, não adianta você ir com o seu entendimento de mundo, porque é uma outra formação. Tem né? que desarmar, porque você precisa entender a lógica daquilo tudo, que tem todo um histórico por trás e que a gente não pode ir com os nossos preconceitos, com as nossas informações de TikTok, internet, para Cuba, achando que quando se chegar lá vai se deparar, tá todo mundo miserável, tá todo mundo louco, isso aqui é uma loucura. Não é por aí. Mas se ela sentiu, o povo é alegre? Sente? O povo é extremamente receptivo. Hoje, Cuba precisa bastante do turismo, porque é uma forma de porta de entrada de recursos. Então, Cuba não tem o índice de violência, é quase nulo, você não vê isso. Porque as leis... Mesmo essa dificuldade... Não, porque o que é que acontece? O turista, você chega lá, eles amam o brasileiro. Eu passava, Brasil, Brasil, Lula. A força, a importância do presidente Lula em Cuba é muito grande. Em geral, as pessoas viam meu boné da CTB, Brasil! E aí ficavam me chamando, fazia assim, sinal de Lula, então identificava logo a gente. Mas essa questão que mais chama a atenção da gente, que a gente faz um comparativo, tipo assim, é você chegar no Pelourinho, todo mundo te abraçar, mas não ter roubo, porque o índice... Triste, né? O índice de criminalidade em Cuba é baixíssimo. Aí um deles me explicou, se você for lá, a população é desarmada. Então, se você tiver uma arma, é 25 anos de prisão. Se um turista tiver qualquer problema lá e eles, como acompanham você para mostrar os lugares, e acontecer alguma coisa com um turista, um roubo de celular, se isso viesse a acontecer, ele me explicou que ele tinha de correr atrás da pessoa, identificar a pessoa, apresentar à polícia para que ele não seja preso, porque ele pode ser preso por até 15 anos de prisão. Então, há uma organização legal muito forte ali dentro. Então, a criminalidade nas ruas de Cuba, eu andei à noite, você anda... As ruas que têm a menos iluminação tem câmera, então tem muitas câmeras nas ruas, e a população mesmo não tem o costume mesmo da criminalidade. Isso não tem na ilha. Então, é um lugar super seguro para você realmente passear. Agora, para a gente que foi fazer o curso, além de passear, entender Cuba, a gente foi fazer esse abraço solidário e levamos medicamentos. A Central nossa organizou cadernos, teve sindicatos que levou doações para fazer lá também. E a gente quer, no ano que vem, continuar fazendo esse apoio, sempre buscar levar produtos, né? Porque é o que eles mais têm perecido com essa ausência de matéria-prima para ter um desenvolvimento pleno. Beleza, então tem que reforçar, estamos acabando aqui, Daiana Alcântara. Nós, trabalhadores, temos que ter a consciência que o dia 1º de maio não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. E como é que faz? O trabalho, a gente tem que ser rápido aqui,
por exemplo, para ter essa consciência de classe, que não é para comemorar, comemora-se mais refletindo e para ter oportunidade tanto para a gente quanto para o outro, né? É esse trabalho de formiguinha que a gente tem feito, né? Enquanto sindicatos, eu, enquanto central, tenho me colocado à disposição dos nossos sindicatos parceiros para dar esse curso de formação de lideranças, porque a gente precisa, enquanto lideranças, entender isso para a gente também formar a base. Os sindicatos, inclusive, que participaram desse 1º de maio em Cuba, vão se reunir para fazer um curso por meio do YouTube, para a gente passar algumas coisas em relação à solidariedade internacional, para que a base consiga compreender que a gente, enquanto sindicato, precisa lutar no mundo do trabalho de uma forma cada vez mais ampliada, porque senão a gente fica só olhando o nosso umbigo. O problema, no meu caso, o problema que tem na UFES para ser resolvido na UFES é o reajuste com o Jerônimo, é o Plan 7. Então, as pessoas acham que o mundo sindical se resume à luta da categoria. E não é isso. O mundo sindical se resume ao mundo do trabalho, onde nós, trabalhadores, em geral, e não só no Brasil, mas no mundo todo, somos explorados. Então, nós precisamos entender esse movimento e é esse trabalho. Então, estar aqui na rádio já é uma contribuição, porque já tem outros ouvindo e vai entender que não é dia do trabalho, é dia do trabalhador e o porquê. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer. Vamos dando a nossa contribuição em cada espaço. E hoje a Rádio Geral já está dando essa contribuição também. Beleza, eu agradeço aqui pelo charuto aqui cubano, né? É a marca de Cuba, o charuto e o rum. Todo mundo sabe pedir isso. O rum não pode trazer muitos por causa das garrafas no avião, mas o charuto, o que deu para trazer... Que o charuto é $60. É mesmo? O charuto é a marca de Cuba, então já tem um preço mais elevado. Sai rateando com alguns aí para só trazer as lembrancinhas. Deixa eu guardar isso aqui. Deixe. Eu não fumo, mas tirar onda, né? Aqui não traga não, né? Só para fazer a fumaça. Não, vá pesquisando aí. O charuto cubano original. Beleza. Daiana Alcântara, muito obrigado pela presença. E sucesso. Estaremos aqui sempre, viu? Eu também sou trabalhador e a gente fica essa briga que é desigual, mas a gente pode dar uma equilibrada aí, né? Do capital com o trabalho. Nós estamos aqui para a gente ver se dá melhora um pouquinho nessa desigualdade aí. E eu sempre repito, essa questão da consciência de classe, né? Para a gente ter a consciência, qual o nosso papel nessa briga, né? Nesse contexto. Qual o nosso lugar, né? Porque a gente entrou numa área que o povo não está se sentindo mais pobre, né? Todo mundo classe média é rico. A gente perdeu, é o pobre de direita, tudo mais. É maravilhoso, né? Então a gente tem que se enxergar mesmo, ter a nossa identidade. Obrigada. Nós que agradecemos aqui, beleza? Beleza. Sucesso aí. Muito obrigado pela audiência e confiança, Web ouvinte. Que é a força que controla o universo. Cuide de nossas vidas sempre. Um abraço, muita paz e saúde para você e família. E até terça-feira. Vou ali, primordial para uns, dispensável para outros. Pela Rádio Geral, programa Papa Ar, onde o contraditório é imprescindível, com o jornalista Antonio.